Olá, seres humanos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo sobre as obras obrigatórias da FUVEST. Na verdade, esse é o último livro da lista de 2021 e eu deixei para o final um dos meus livros preferidos da lista, que é Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Mas antes da gente começar a falar sobre esse livro aqui, que é bem pequenininho, me assustei na verdade, porque na lista do ano passado estava Sagarana, do Guimarães Rosa também, e é um livro enorme, com contos diversos, extremamente complicado de ler, porque tem uns contos que você entende na hora, tem outros contos que você precisa pensar um pouquinho, mas enfim. A questão é, antes da gente começar a falar sobre Campo Geral, a gente precisa falar do escritor, do Guimarães Rosa, e da sua escrita, e é por isso que eu venho falar uma coisinha aqui pra vocês. Se você tá assistindo esse vídeo, que você pretende ler o livro depois, pode parar. Você pode assistir o vídeo até o meio, mais ou menos. Vai ter uma hora que eu vou falar, agora irei contar spoilers da história, porque eu preciso contar pra gente conseguir finalizar o entendimento do livro. Então eu sugiro que se você não leu o livro ainda, mas tá com dificuldade de entender tudo que ele traz aqui, assiste até essa hora. Na hora que eu falar dos spoilers, você sai do vídeo, continua a ler o livro ou começa a ler o livro, depois você volta pra conseguir fechar tudo bonitinho. Agora, se você já leu e não entendeu muito bem, tranquilo, eu vou te explicar direitinho tudo que acontece aqui, o porquê de cada coisa, e eu espero que te ajude um pouquinho. Mas por que eu tô falando isso? O livro do Guimarães Rosa não é um livro qualquer. João Guimarães Rosa, ele é um escritor excepcional e extremamente único. Então, assim, cada frase que ele arranja e que ele escreve não foi ao acaso. Não é uma frase que ele pensou, veio na cabeça dele e ele já põe no papel. Não, muito pelo contrário. Ele pensa milimetricamente, ele estuda a organização, ele não escreve ao acaso. Então, cada vírgula, cada ponto, cada palavra aqui não foi colocada de qualquer jeito, ela foi pensada e estruturada. A estrutura semântica dos textos do João Guimarães Rosa são únicas e são excepcionais. Então, assim, não dá pra você começar a ler esse livro ou tentar entender esse livro sem ter essa característica antes na sua cabeça. E por causa disso, pode ser um pouquinho difícil para algumas pessoas de conseguir entender e ler um livro dele, até porque as construções, algumas são extremamente complicadas. Ele se utiliza de neologismos, que é uma característica única do João Guimarães Rosa, que é inventar palavras, ou seja, ele vai misturando as palavras que já existem, vai criando outras palavras, ele pega palavras de outros idiomas, até porque o cara falava... Ele era um poliglota, eu não sei quantas línguas exatamente ele falava, mas ele era poliglota. Então, assim, é complexo, não vou mentir que não é, mas dá pra você conseguir ler. Mas a minha dica é, vá com calma. A gente tá em outubro, a gente ainda tem novembro, dezembro e janeiro. A gente tem 3 meses pra FUVEST, então, assim, a minha dica pra vocês é sentar com calma, ler o livro com muita calma, observando cada frase, cada coisa que ele coloca, cada arranjo, o jeito que ele escreve, porque isso fica mais fácil de entender todo o contexto quando você terminar. E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho agora pra vocês. Mas antes de mais nada, vamos lá. Quando esse livro foi publicado? Na verdade, esse livro aqui não foi publicado de cara. O Guimarães, ele publicou Corpo de Baile em 1956 e posteriormente dividiu esse Corpo de Baile em 3 livros. E um desses livros era Manuelzão e Miguelinho. E depois, esse Manuelzão e Miguelinho, ele dividiu em 2 novelas, que é Campo Geral e Uma História de Amor. Então, Campo Geral é, na verdade, a divisão da divisão da divisão de uma história maior, que era Corpo de Baile, e agora é uma novela. E antes da gente começar a entender tudo isso, vale lembrar que Manuelzão e Miguelinho, quando foi dividido o Corpo de Baile, foi lá em 1964. Ou seja, estávamos ali no golpe para começar a ditadura militar brasileira. E é muito importante a gente entender o contexto histórico da época que esse livro foi escrito, Corpo de Baile, lá em 1956, tanto para a época que ele foi publicado em formato de Manuelzão e Miguelinho em 1964. Então vamos para o contexto histórico de todas essas obras aqui. Lá em 1956, nós tínhamos acabado a Segunda Guerra Mundial, tinha acabado o Estado Novo de Vargas, a JK estava com tudo aqui no plano de desenvolvimento, nós estávamos na redemocratização do Brasil, tinha acabado, né, a ditadura de Vargas, o Brasil estava se redemocratizando, e depois, em 64, estávamos ali numa instabilidade política absurda no governo de João Goulart e início do golpe em 1964. Mas qual é a principal coisa que vocês precisam saber disso tudo? Como era a vida no campo enquanto isso tudo estava acontecendo? Olha, é muito mais fácil pra mim entender porque eu moro no interior, eu moro numa cidade minúscula no sul de Minas Gerais. E é muito engraçado quando a gente pergunta, por exemplo, pra minha avó ou para as pessoas de mais idade, como era a vida deles durante o período militar, por exemplo. E eles não têm muita memória, até porque
todos os movimentos que aconteciam nas principais cidades ou nas capitais não chegavam até aqui. Não tinha rede social, então as informações não chegavam com tanta força. A minha avó mesmo, ela se lembra muito pouco de todo esse período. E é isso que é importante de vocês entenderem. Como no campo, no interior, essas questões sociais, sabe, não tinham muita importância, porque não chegavam lá. O que é importante da gente entender do contexto histórico daquela época é que o interior ele estava extremamente alheio às questões sociais que estavam acontecendo com o Brasil e com o mundo naquela época. E o interior continuava com todas as suas características de interior, extremamente cristão, extremamente ligado a essas raízes. E é isso que vai mostrar muito bem nesse livro aqui. E agora vamos para a escola literária que permeia esse livro aqui, na verdade que permeia o autor, o João Guimarães Rosa. Ele faz parte da terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45. E uma das características mais marcantes é o regionalismo, até porque a maioria das escritas de João Guimarães Rosa, se não todas, são ambientadas no sertão mineiro. E não só Guimarães Rosa, a maioria dos autores que fizeram parte da segunda geração do modernismo tem também essa característica, como por exemplo Raquel de Queiroz, que marcou com o regionalismo do Nordeste, por exemplo. Outra característica muito importante é a valorização da métrica, a valorização da rima. Lembra que eu falei pra vocês que o João Guimarães ele escreve com uma excepcionalidade única, que ele pensa para escrever cada palavra, para colocar cada vírgula? Exatamente. Porque as gerações modernas eram justamente a quebra desses parâmetros, a quebra desses conceitos. Já a terceira geração, ela traz de volta um pouquinho disso. Ela traz de volta todos esses conceitos, toda essa escrita mais rebuscada, palavras mais difíceis, uma elaboração maior dos escritos. E é isso que a gente vê muito no Guimarães Rosa. O jeito que ele escreve é um jeito mais puxado para o clássico, com muitas influências simbolistas e parnasianas. Agora vamos para a história, do que se trata Campo Geral. Basicamente, a história gira em torno do Miguelinho, um menino bem novinho de uns 8 anos de idade. Ele vive no interior do sertão mineiro, ele mora no Mutum, que é um lugar extremamente isolado, no meio de montanhas, enfim, é um lugar muito, muito isolado. E a história gira em torno do amadurecimento dele. Com o passar do tempo, como ele vai amadurecendo, as coisas que vão acontecendo vão fazendo esse menino crescer. E os personagens mais importantes aqui é o Dito, o irmão dele. O Dito, ele é uma criança muito inteligente. E o Miguelinho, ele se apoia totalmente no irmão. Ele vai atrás do irmão para pedir conselhos, para desabafar. O Dito é uma pessoa muito perspicaz e por mais que ele seja uma criança, ele consegue estar atento às questões que envolvem a família. E o Miguelinho vê no irmão dele tipo um porto seguro, como uma âncora. Outros personagens muito importantes são o Nhô Bernardo, que é o pai do Miguelinho, pai do Dito, enfim, pai de todas as crianças. A Nhanina, que é a mãe do Miguelinho e dos outros meninos. O tio Terês, que é irmão do Nhô Bernardo, pai do Miguelinho. E, na verdade, aqui a gente começa com uma das confusões que permeiam essa família, porque parece, a gente já fica com essa impressão que o tio Terês, ele não é muito bem-vindo, porque ele acaba tendo um caso com a própria cunhada, né, a mãe do Miguelinho. E aí ele é meio expulso da família pela avó Isidra, que ela é a avó do Miguelinho, e ela é extremamente católica. E aqui tem uma partezinha muito interessante que ela chama o tio Terês de Caim. Vovó Isidra xingava tio Terês de Caim que matou Abel. Miguelinho tremia, receando os desatinos das pessoas grandes. Aqui já dá pra gente ver um pouquinho dessa religiosidade que permeava tudo isso, principalmente pela vovó Isidra ser tão religiosa e tão católica. Agora vamos falar sobre o que se trata essa história, o que conta Campo Geral. Basicamente, o livro trata, como eu falei pra vocês, sobre o amadurecimento do Miguelinho. Então já começa contando sobre a vida deles, como que acontece. A gente já vê que a mãe não é satisfeita de morar num lugar tão isolado, ela queria ir pra um lugar melhor, pra uma cidade maior, né, enfim, com mais movimentação, porque eles moram extremamente isolados mesmo. E aí, uma coisa acontece, uma grande tempestade acomete lá o lugar onde eles moram e o Miguelinho fica morrendo de medo, principalmente pela avó Isidra, que eu falei pra vocês que ela é extremamente religiosa, ter falado pra ele que aquilo era um castigo de Deus porque a família era pecaminosa. E aí Deus tinha mandado aquela tempestade como castigo pra eles, como uma punição. Miguelinho fica morrendo de medo de morrer e ele fica até com esse presságio de que ele vai morrer, ele fica pensando que ele tem que aproveitar a vida, até cada hora que ele tá com os irmãos dele, ele fica pensando que isso pode ser a última vez que ele vai estar com os irmãos dele. Então dá pra ver que aquilo realmente perturba o menino. Um dia depois ele tava indo levar almoço pro pai dele, porque o pai dele trabalhava, né, na roça, capinando, enfim. E aí o tio Terês, que tava expulso da família, não podia mais entrar naquela casa,
chega pro menino e pede pra ele entregar um bilhete pra mãe. Mas o Miguelinho, por mais que ele amasse muito o tio dele e era muito próximo do tio, ele sabia que ele não podia fazer aquilo porque o tio Terês tinha uma briga com o pai dele, ele sabia que podia dar problema, ele fica super tentado com aquela coisa, ele pensa se ele vai entregar, se ele não vai entregar o bilhete. E ele acaba não entregando. No outro dia o tio Terês chega pra ele, né, perguntando se ele entregou o bilhete, se a mãe dele tinha mandado uma resposta, e ele fala que não entregou, ele até chora, e dá pra ver que essas pequenas coisas que acontecem já é o processo de amadurecimento dele. Essa tomada de decisão dele de não ter entregado o bilhete, ele fica pensando em criar várias histórias pro tio dele falando que ele perdeu o bilhete, que isso aconteceu, mas não. Ele acaba contando a verdade que ele realmente não entregou, ele chora, se emociona pro tio e o tio fala que tá tudo bem. Acontece outra tempestade, família cheia de tempestade, né? E várias coisas de ruins acontecem na família. O cachorro é morto, o irmão é picado por um maribondo, o menino lá morre. E além de todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, o Dito, o irmão mais próximo do Miguelinho, ele tava indo ver o ninho de uma coruja e a coruja fala o nome dele. Nisso, a avó Isidra, que é totalmente religiosa, ela já começa a falar que aquilo é um mau agouro, que a coruja ter falado o nome dele era presságio de que alguma coisa ruim iria acontecer. E outra coisa muito importante que dá pra gente ver, por mais que eles sejam extremamente cristãos, né, que a avó Isidra seja esse exemplo de religiosidade, também tem todo esse misticismo, até porque a outra avó dele, a mãe Tina, eles falam que ela é uma feiticeira, que ela trabalha com bruxaria, porque ela tem descendentes de escravos. Mas enfim, isso é pano pra outra manga. Mas a questão é, chegamos no momento de spoiler. Se você não leu o livro, você não quer saber o final da história, você não quer saber o que houve, não quer saber de nenhum spoiler, pare por aqui. Beleza? Depois você volta e continua a assistir pra conseguir entender o final do livro. Mas a questão é, o Dito se machuca, ele pisa em alguma coisa de ferro, ele fica de cama por vários e vários dias, o Dito não melhora de jeito nenhum e o Miguelinho fica atormentado com aquilo. Ele, que tinha pensado que iria morrer, que tava com muito medo de morrer, que tava pensando que cada dia seria o último dia dele, vê o irmão morrendo. E o irmão dele morre de tétano, porque o machucado não foi curado, enfim. Esse momento da morte do Dito é extremamente importante para esse processo de amadurecimento do Miguelinho. E por quê? Porque o Dito era a âncora do Miguelinho, ele era o porto seguro. Ele era aquela pessoa que o Miguelinho sempre procurava, que o Miguelinho confiava cegamente. Depois que o Dito morre, o Miguelinho acaba assumindo essa postura. Ele passa por um tempo depressivo, por um tempo de luto mesmo, ele passa pelo luto, mas depois ele acaba assumindo a postura do Dito. E nessa de assumir, né, a postura do Dito, agora ele acaba se tornando o Dito na família, o Miguelinho vai também trabalhar, ele vai trabalhar com o pai dele, porque o pai dele fala que ele é fraco, que ele fica chorando. Enfim, a gente acha às vezes que o pai dele não gosta dele, mas depois você percebe que o pai gosta, mas não sabe demonstrar todo esse amor. E aí um dia o Miguelinho acaba arrumando briga com o irmão dele, o Liovaldo, pra defender o Grivo, que é um menino super carente, a mãe e ele mal têm o que comer, eles ficam vendendo algumas coisas assim pra conseguir comida, e o Liovaldo tava fazendo sacanagem com ele, então o Miguelinho vai dar a defender ele. Só que nisso, o pai do Miguelinho, o Nhô Bernardo, fica extremamente bravo, falando que o Miguelinho não podia fazer isso com a própria família, com o próprio sangue dele, e dá uma coça no menino. Só que dessa vez foi diferente. Nas outras vezes, quando o Miguelinho apanhava do pai, ele ficava triste, ele ficava pensando no que aconteceu, mas dessa vez não. Dessa vez ele fica com raiva. Ele fica com muita raiva do pai, porque ele sabe que ele fez a coisa certa. Ele sabe que ele deveria ter defendido o Grivo, sim, que o Liovaldo estava errado. Só que o pai não enxerga isso e ele fica com muita raiva do pai, então já dá pra você ver a mudança na cabeça do Miguelinho. E depois chega um dos momentos mais complexos da obra, acho que é o auge da obra, que é quando o Miguelinho fica doente. Ele tava trabalhando com o pai, bonitinho assim, todos os dias, e aí um dia ele fica de cama. Eu não sei se ele fica com uma febre, não explica direito o que é, mas ele fica de cama por longos dias, e ele tá meio que nessa metamorfose de amadurecimento. Ele fica grogue, ele acaba tendo poucos momentos de lucidez, de tão desacordado que ele tá. E nesses poucos momentos de lucidez que ele tem, que ele abre o olho e ele enxerga a família ali, ele vê o pai desesperado, o pai pensando, eu vou perder outro filho, o que eu fiz de errado, o que tá acontecendo? O pai dele fica extremamente perturbado com tudo aquilo, vê outro filho dele doente, outro filho lá quase morrendo, porque o Miguelinho ficou muito ruim. E nisso tudo, o Luiz Altino, que era o empregado do Nhô Bernardo, do pai do Miguelinho, ele acaba tendo um caso com a mãe do Miguelinho, e o pai dele descobre, e o pai dele mata esse homem, esse Luiz Altino,
e depois ele se suicida. Então, enquanto o Miguelinho tava de cama, passando por todos esses momentos doentes em que ele estava mesmo se transformando num adulto, porque essa é uma metáfora mesmo, esse momento de cama que o Miguelinho tá acometido, é como se ele estivesse se preparando para posteriormente entrar para a vida adulta, como se ele estivesse aos poucos deixando a infância dele. E aí quando ele acorda, o pai se matou, o pai acabou matando esse outro homem e depois se matou, e tá tudo diferente. Com o pai morto, o tio Terez volta pra ficar com a mãe e vai se casar com a mãe do Miguelinho. E com isso a avó Isidra vai embora de casa porque ela acha aquilo pecaminoso demais. E o Miguelinho acorda com toda essa novidade, com toda essa nova realidade que tá acontecendo. Mas uma coisa extremamente importante acontece. Um homem chamado Dr. Lourenço acaba passando lá pelo Mutum, vai até eles e percebe que o Miguelinho é míope. E aí ele empresta os óculos dele pro Miguelinho olhar. E quando o Miguelinho coloca os óculos, que ele vê tudo aquilo, todas as pessoas, o lugar que ele morava, e perceber que ele nunca viu aquilo tão nítido quanto era realmente, aquilo é um choque de realidade pra ele. E ele descobre que existe um outro mundo por aí que ele nunca tinha percebido, porque ele era míope, ele nunca tinha enxergado de verdade a vida como ela é. E esse momento em que ele coloca os óculos é como se a metamorfose dele tivesse posto um fim. Ele tivesse entrado na vida adulta. Essa coisa de enxergar o mundo com nitidez, conseguir enxergar a realidade, é como se agora sim, ele saiu da infância e entrou na vida adulta. O Miguelinho tá pronto pra ser um homem feito. E aí o Miguelinho ele acaba partindo com esse Dr. Lourenço pra cidade grande e depois ele vai crescer, ele vai se tornar Miguel e aí as outras histórias de Manuelzão e Miguelinho que estão nos outros contos e nas outras novelas que foram separados até virar Campo Geral. Mas enfim, é muito emocionante, eu chorei muito lendo esse livro, principalmente quando o Dito morre. A morte do Dito é o pior, porque o Miguelinho sente muito aquilo. Ele não quer perder o irmão de jeito nenhum, ele reza, ele faz de tudo que ele pode, mas o irmão acaba morrendo. Eu chorei muito mesmo, e eu li esse livro aqui, eu tentei começar a ler ele um dia, mas eu não tava com cabeça pra ler, deixei pra outro dia. E aí chegou numa noite, eram 9 horas da noite, eu peguei pra ler, terminei 3h30 da manhã. Mas é sensacional, você precisa de muita calma e muita atenção para conseguir ler e entender tudo que coloca. O jeito de escrita do Guimarães é único e você acaba se emocionando, acaba se envolvendo. Você vê o Miguelinho crescendo, você vê ele se tornando esse adulto que consegue ver a vida como ela é. E quem é míope consegue entender muito melhor essa metáfora, porque se eu tiro o óculos eu não enxergo um palmo na frente de mim. Então é muito importante, foi muito importante para ele ter passado por tudo isso, ter vivenciado todas essas trágicas coisas, para agora ele conseguir viver. Agora ele tá pronto para viver a vida adulta dele numa cidade grande e por aí vai. E uma coisa muito importante que eu preciso deixar bem claro nesse livro aqui é que toda a história, toda a família, tudo que acontece, a morte do Dito, isso que acontece, tudo, todas as vivências dessa família são contadas a partir da perspectiva do Miguelinho. A gente tá vendo o desenrolar de várias situações dentro de uma família na visão de uma criança. É muito importante porque, por exemplo, a gente não sabe direito o que está acontecendo, se o tio Terez teve mesmo alguma coisa com a mãe dele ou se só teve um flerte, porque ele não sabe direito, ele é uma criança. Acho que isso dá mais um tempero de mais ansiedade pra saber o que tá acontecendo, porque é a visão de uma criança. É a visão de uma criança que tá crescendo, tá tentando entender a vida e dá pra você ver a mudança. Aqui o narrador ele é em terceira pessoa, ele é um narrador onisciente, mas mesmo assim você consegue sentir a perspectiva do menino, você consegue ver sobre o olhar dele todas essas transformações porque ele muda. De acordo com que as coisas vão acontecendo, o Miguelinho se transforma em um homem. Até o final você vê ele com um olhar mais de homem, com a garra, sabe? Com a coragem de uma pessoa em fase adulta, que sabe o que quer e vai correr atrás dos seus sonhos. Não mais um menino indefeso que ia pra trás da mãe, porque ele era extremamente ligado à mãe, ele corria pros braços dela toda hora, ou que corria atrás do irmão. Então por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Campo Geral foi uma aventura e tanto, me arrancou boas lágrimas, me arrancou boas risadas, me fez passar um pouquinho de raiva porque eu queria saber mais sobre o que acontece, mas depois eu descobri que tem esses outros livros, né, que foram cortados por aí, dividido nessa novela e em outra novela, e ainda tem Corpo de Baile, que eu quero ler mais tarde, e tem até filme. Eu descobri que tem até filme. Se vocês já assistiram, se vocês leram algum desses outros livros, me contem embaixo se é legal. Se você descobre um outro Miguelinho agora adulto, né, agora vivendo na cidade grande, como é ter essa visão? Eu quero muito saber porque eu tenho vontade de ler e acho que eu vou procurar isso depois. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, enfim, pode comentar aqui embaixo.
Espero muito que tenham gostado, espero muito que tenham entendido pelo menos um pouquinho. Não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações, porque a gente vai ver muitos livros legais ainda. Então, até mais. Beijo!